Fala aí, povo de Deus! Eu sou a Caliandra. Meu nome é Daniele. Nós estamos aqui através do canal Tua Graça Me Basta para falar sobre obediência a Deus. E a história de hoje é sobre Jonas. A Bíblia, lá no livro de Jonas, capítulo 1 e versículo 3. Jonas se aprontou, mas fugiu do Senhor, indo em direção contrária. Ele desceu a Jope e ali encontrou um navio que estava de saída para a Espanha. Pegou a passagem e embarcou a fim de viajar com os marinheiros para a Espanha, para longe do Senhor. Essa história é sobre um chamado de Deus para Jonas. Ele pediu para Jonas ir para Nínive para pregar a palavra de Deus. Mas ele teve medo. Então ele não foi e tentou fugir da presença de Deus. E tentando fugir da presença de Deus, ele embarcou no barco. E no meio da viagem aconteceu uma tempestade muito horrível. E os amigos dele começaram a adorar, clamar pelos deuses deles. E jogar as coisas no mar. E Jonas ficou em silêncio, ele até foi preguiçoso. Ele foi dormir enquanto os outros estavam clamando aos deuses deles. Depois ele acordou e ele viu que ele tinha desobedecido a Deus. Ele pediu para os amigos dele para ser lançado ao mar, porque ele sabia que tinha desobedecido muito a Deus e Deus tinha só mandado aquela tempestade porque ele tinha desobedecido a Deus. Era por causa dele que estava acontecendo aquilo tudo. E ele sabia. Jonas foi lançado no mar e engolido por um grande peixe. E na barriga do grande peixe ele ficou durante 3 dias. No primeiro dia ele estava ótimo, para ele não passou dificuldade nenhuma. No segundo já começou a apertar um pouquinho. E no terceiro ele sentiu que estava morrendo e clamou a Deus. Só clamou a Deus porque estava sentindo que estava morrendo. Isso diz lá em capítulo 2, versículo 7. Jonas então ele entendeu o que Deus tinha para ele e ele resolveu cumprir o chamado dele e ir para Nínive pregar a palavra de Deus. E uma coisa interessante é que o povo de Nínive, ele foi lançado de um grande peixe, e isso é um milagre. Parece até uma piada essa história, né? Porque como é uma piada. Porque como que Jonas poderia pensar que escaparia da presença de Deus e também da vontade dele? Como que ele não percebeu que Deus está no controle? E que a gente não pode se opor à vontade de Deus e ainda sair por cima. É incrível a cabecinha de Jonas. Mas você já percebeu que a gente faz isso todos os dias? Deus deu instruções de como viver e agir. Olha a cabeça de Jonas. Pensar que ia conseguir fugir da presença de Deus, que ia conseguir se esconder dele e não cumprir o chamado. E ainda tentar sair por cima. É muita ignorância de uma pessoa só. Só que a gente tem costume de chamar ele de o profeta fugiu. Mas isso a gente pode adicionar para nossa vida. Porque muitas vezes Deus nos chama, Deus coloca trabalhos na nossa frente pra gente liderar, pra gente ajudar. E a gente se sente incapaz de fazer, sente medo. E a gente não vai lá e faz por medo. Mas eis que te digo que o Deus que te botou aí, que botou uma obra pra te fazer, ele vai te capacitar pra fazer. É só tu pedir, é só tu orar, ele tá ali. Não precisa dar uma de Jonas, de dar uma fugidinha. Deus tá vendo, tu não tem como fugir da presença dele. E se ele te escolheu, é porque ele sabe que tu é capaz de fazer. A palavra diz isso. Então, mesmo que você tenha medo, obedeça a Deus e o que ele te pede, porque é melhor obedecer do que sacrificar depois, sofrer as consequências ou até um castigo, não sei, assim como aconteceu com Jonas. Ele precisou passar pela tempestade, ser jogado no mar pelos seus amigos, ser engolido por um peixe para lembrar de Deus e clamar a Deus. Daí então ele se arrependeu e reconheceu o poder de Deus e ele sabia que o que Deus tinha mandado era para ele fazer e ele foi lá e fez. Deus deu instruções de como viver e agir. Sua palavra é cheia de informações do que precisamos para saber o que ele espera de nós. E a conclusão é essa: tema a Deus e ouça sua voz e obedeça seu chamado. Se Deus te deu chamado, vai lá e faz. Não tenha medo, se ainda não tiver capacidade, ele vai capacitar. Pede graça, sabedoria, entendimento e vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Nossa, Deus é maravilhoso. Deus é top. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado
Se gostaram, se inscreva, curta, porque isso ajuda muito. Compartilhe. Com seus amigos, com o pessoal da sua igreja. Se quiser deixar um comentário aí pra ajudar a gente. Ajuda bastante também. Na descrição vai estar nossas redes sociais, se você quiser nos conhecer melhor. E é isso aí. Deus abençoe.